O mundo está cheio de lugares secretos e misteriosos que são guardados a 7 chaves, protegidos 24 horas por dia contra a entrada de curiosos e invasores. Desde áreas de segurança máxima até locais protegidos por interesses políticos. Você definitivamente não é bem-vindo em nenhum deles. Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão os 10 lugares mais protegidos do mundo. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Fort Knox, Estados Unidos. O Fort Knox fica em Ohio e é um dos locais mais protegidos pelo exército norte-americano. O lugar serve como uma espécie de cofre super protegido para documentos, tesouros e artefatos de valores inestimáveis. O forte é cheio de mistérios, por isso é um tanto difícil saber tudo o que exatamente está escondido lá dentro. Mas sabe-se, por exemplo, que a Carta Magna e a Declaração de Independência dos Estados Unidos estão ali. Mas o forte não serve apenas para proteger objetos importantes. A área ao redor também é bastante vigiada e é usada como campo de treinamento do exército, que desfila por lá com tanques, realizando simulações e exercícios de guerra. Para entrar na parte mais protegida, é necessário inserir 10 senhas diferentes, sendo que nenhum membro do governo possui mais do que uma. Arquivo Secreto do Vaticano. A Igreja Católica, com seus mais de 2000 anos de história, possui muito o que guardar, desde relíquias milenares até documentos importantíssimos que não podem cair nas mãos de qualquer um. E os papéis mais importantes da Igreja estão muito bem guardados no Arquivo Secreto do Vaticano. Ao todo, são mais de 80 quilômetros de prateleiras, que são acessíveis apenas para estudantes e pesquisadores devidamente autorizados pelas autoridades religiosas. Todos que queiram entrar devem ter feito um curso de ensino superior de 5 anos. Os clérigos devem possuir uma licenciatura ou doutorado. Normalmente, os documentos dos arquivos do Vaticano são disponibilizados a essas poucas pessoas após 75 anos. A notável exceção aconteceu em 2003, quando alguns documentos que dizem respeito às relações do Vaticano com a Alemanha nazista durante o pontificado do Papa Pio XI foram liberados. Banco da Reserva Federal de Nova York. O Fort Knox pode ser bastante famoso por guardar tesouros inestimáveis, mas ele não é o único lugar dos Estados Unidos que esconde tamanha riqueza. O Banco da Reserva Federal de Nova York guarda cerca de 500 mil barras de ouro. São mais de 8.000 toneladas e um valor total que chega a ser quase impossível de calcular. O tesouro é tão bem guardado no subsolo que até mesmo os governos de outros países depositam parte de suas riquezas por lá. A segurança do local, com guardas fortemente armados 24 horas por dia, além do emprego de tecnologia de ponta, inclusive com robôs que ajudam a manter o ouro seguro e livre de qualquer invasor. Paredes maciças de concreto reforçado com aço circundam todo o espaço. O cofre é tão seguro que, se uma pessoa ficasse presa dentro, ela teria apenas ar suficiente para sobreviver por 72 horas,
Claro, isso é apenas uma teoria, já que, felizmente, ninguém ficou preso lá dentro. Bunker do Apocalipse, Noruega. Nem só bens materiais e valiosos são guardados a 7 chaves. No longínquo arquipélago de Svalbard, na Noruega, fica um bunker com propósito muito mais nobre. Construído em 2008 e financiado pelo governo norueguês, esse cofre reúne a maior variedade possível de sementes com o intuito de proteger uma infinidade de espécies de árvores, frutas e vegetais da extinção, no caso de uma catástrofe global. Estima-se que o Bunker do Apocalipse, como é chamado, esconda mais de 850 mil exemplares de sementes vindas de todos os cantos do nosso planeta. Ainda que a maioria acredite que o cofre entraria em ação apenas em um cenário apocalíptico, a verdade é que algumas amostras de sementes já foram retiradas de lá para repor os bancos genéticos da Síria após um dos bombardeios recentes que o país enfrentou. Reserva de ouro do Irã. O Irã não é conhecido por ser um país muito transparente no que diz respeito às suas movimentações políticas e aspirações dos seus governantes. Por isso, não é nenhuma grande surpresa que o maior tesouro do país esteja em um lugar totalmente desconhecido da população em geral. Por motivos óbvios, é muito mais fácil proteger um tesouro contra roubos e invasões se ninguém sabe onde exatamente ele está escondido. É por isso que o governo iraniano não revela para ninguém o lugar onde fica armazenado a reserva de ouro do país. Antes de 2010, o ouro ficava depositado em reservas na Europa, mas há 10 anos, o governo iraniano decidiu que o metal precioso deveria ficar dentro do próprio território, onde ele está até hoje. Complexo de Cheyenne, Estados Unidos. Localizado em El Paso, no Colorado, esse bunker, criado na época da Guerra Fria, é a prova de que os Estados Unidos realmente se preocupam em estar bem protegidos em caso de guerra. A instalação militar foi construída com o objetivo de servir como centro de operações do Comando de Defesa Aeroespacial e conta com uma camada de proteção feita com granito reforçado. Esse material ajuda a transformar o Complexo de Cheyenne em um dos bunkers mais seguros do mundo. E suas instalações altamente tecnológicas conferem ao complexo um dos principais sistemas de comando militar de que se tem notícia. O complexo é capaz de suportar bombas eletromagnéticas, armas biológicas e explosões nucleares de até 30 megatons. Para se ter uma ideia, a bomba atômica lançada pelos Estados Unidos na cidade japonesa de Hiroshima tinha cerca da metade desse poder de destruição. Além disso, o bunker foi montado sobre molas gigantescas, prontas para absorver impactos colossais. O refúgio antibombas inclui camas e mantimentos suficientes para alojar mais de 500 pessoas, bem como câmaras de descontaminação. Zona desmilitarizada da Coreia. O clima entre a Coreia do Norte e a do Sul é tenso há bastante tempo. E por isso, a fronteira entre os dois países é tão perigosa quanto vigiada. Trata-se de uma extensão de terra que ocupa 250 quilômetros de comprimento e 4 de largura. Para evitar que cidadãos da Coreia do Norte fujam para o país vizinho, os norte-coreanos não economizam na vigilância do lugar. Como a presença humana na zona desmilitarizada é quase nula, a vegetação,
aproveita e floresce como em poucos lugares. Cada país administra uma metade da fronteira, e enquanto a Coreia do Norte protege a sua parte por conta própria, os sul-coreanos recebem o apoio dos Estados Unidos para a manutenção da sua metade. No meio da zona desmilitarizada fica Panmunjom, onde se estabeleceu o armistício da Guerra da Coreia. Air Force One. Nos Estados Unidos, as aeronaves usadas para transportar o presidente recebem o nome de Air Force One, como uma forma de controlar melhor os voos presidenciais e garantir a segurança da comitiva. Ao longo da história, várias aeronaves já receberam essa designação, e no momento são 2 Boeing 747-200 que desempenham essa função. Cada uma das atuais aeronaves está equipada com sistema de segurança e defesa, incluindo medidas para proteger os componentes eletrônicos a bordo contra o pulso eletromagnético de uma explosão nuclear. Um centro de telecomunicações está no nível superior e, no inferior, um porão de carga com um sistema autônomo de manuseio de bagagem. O nível médio contém acomodações para até 70 passageiros, além da tripulação de 26. Essas acomodações incluem assentos para representantes da mídia, equipe de segurança e outros funcionários. Completam cada um dos aviões uma sala de conferências, uma farmácia de bordo com equipamentos de emergência e 2 cozinhas nas quais podem ser preparadas até 100 porções por refeição. A suíte presidencial, que fica na área frontal, tem um escritório, um quarto e um lavatório. Os aviões podem ser reabastecidos em voo e, portanto, são capazes de dar a volta ao mundo. Área 51, Estados Unidos. Talvez seja o lugar secreto mais famoso do mundo. Fica no meio do deserto de Nevada e é conhecida pela cultura popular como uma base secreta, onde supostamente ocorrem experimentos envolvendo extraterrestres. Se os rumores são verdadeiros, é difícil saber. Provavelmente não. Mas o que é verdade é que a Área 51 é um dos mais bem protegidos complexos militares do mundo. A base é protegida por centenas de sensores de movimento que percebem até mesmo a aproximação de escorpiões e insetos. Também não é possível sobrevoar, já que o espaço aéreo da região é totalmente restrito e controlado pelo exército. Apesar de todas as teorias da conspiração, a Área 51 provavelmente só esconde experimentos e testes militares envolvendo novos aviões, armas e outros equipamentos e tecnologias avançadas de combate. Cofres suíços. A Suíça é sinônimo de riqueza, e um país tão rico precisa investir muito em segurança. Os bancos suíços figuram sempre na lista dos mais seguros do mundo, e talvez seja por isso que ouvimos falar sobre vários milionários, corruptos, ditadores e mafiosos que optam por deixar suas riquezas por lá. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas alemães depositaram grande parte de sua riqueza em cofres na Suíça, especialmente dinheiro e ouro tirados dos judeus. Os cofres que equipam esses bancos são quase impenetráveis e dizem que só podem ser acessados mediante o uso de 3 chaves diferentes que quase sempre ficam guardadas em lugares separados dentro do banco, dificultando a ação de quem tenta obter acesso aos cofres. Além disso,
Os bancos fornecem absoluto anonimato para os clientes e não fazem muitas perguntas. Essas instituições devem seguir regras de privacidade muito rígidas. Em 1934, foi aprovada uma lei que proibia os bancos de revelar o nome dos correntistas. Mas uma forte pressão internacional parece começar a mudar esse cenário, que tanto tem favorecido quem anda fora da lei. Qual desses lugares secretos mais chamou a sua atenção? Conte nos comentários. Até a próxima!